Muita gente pergunta, Gi, mas para começar, quais são os pré-requisitos? Eu preciso ter uma formação anterior, eu tenho que ir para a faculdade, eu sem faculdade consigo tirar uma formação, a que nível que eu consigo chegar? Então a gente tem que entender isso aqui em Portugal, a gente tem alguns níveis, né? A gente tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, né? E aí a gente vai indo, mestrado, nível 7, pós-doutorado, e pós-doutorado nível 8. Se eu não me engano, é exatamente assim. Então, quando a gente está falando, um curso profissional técnico, por exemplo, é um nível 4, né? Se eu vou para um ensino superior, nível 5, mestrado nível 6. Então, quando a gente está falando disso, qual é o pré-requisito para eu ser um terapeuta? Eu não tenho um pré-requisito de graduação escolar. Eu não tenho um pré-requisito que eu tenho que ter, eu tenho que ter até o 12º ano para eu poder fazer essa formação. Não, eu não tenho que ter até isso, mas eu preciso ter o básico para eu conseguir ler, escrever e também conversar, poder escrever um relatório do paciente. Então, isso é necessário, eu saber me comunicar sim, e eu tenho que saber sim ler e escrever para eu poder me aprofundar naquilo que eu vou trazer para o paciente, tá? Então, esse é o requisito básico. E aí vai depender de formação em formação o que você vai fazer. Algumas das formações, algumas áreas da terapia, você precisa ter um pré-requisito anterior. Por exemplo, quando a gente foi validar a formação da Biomicrohertz, a gente pensou se a gente queria fazer nível 1, nível 2 ou nível 3 a formação. E aí a gente decidiu fazer do básico ao avançado. Então, vai do nível 1 ao nível 3. Se você nunca foi um terapeuta, você pode se tornar um terapeuta sendo a primeira formação que você está tirando na vida ali. Por quê? Porque tem todos os princípios que é necessário para você ser um terapeuta, tem toda a base de como funciona um atendimento, o que você faz, quando você faz, o porquê que você atende assim, como que você se coloca no lugar do paciente, como que você se blinda das emoções do paciente, tem tudo que é necessário desde o nível básico ao nível avançado, que o nível avançado já é conseguir fazer um diagnóstico completo, fazer uma anamnese, entender os sentimentos do paciente versus os sintomas físicos, o porquê que aquele paciente desenvolveu uma ansiedade, porquê que aquele paciente desenvolveu uma depressão, aonde do corpo dele ficou alojada aquela ansiedade, aonde do corpo dele ficou alojada aquela depressão, por que ele está com tantas manifestações físicas, qual é a situação, qual é o SBS que está ligado naquele caso. Tudo isso, quando você sai da formação do terapeuta Biomicrohertz, você sabe, você consegue estar olhando, né? Diz aí para mim se não é verdade. A gente às vezes está olhando as pessoas passando e vê as pessoas passando por alguma situação e a gente só pensa assim, nossa, aquilo vai ser um trauma X. Aquela pessoa está ali num conflito de desproteção enorme. Eu mesmo esse fim de semana eu fui viajar, né? Eu ganhei uma passagem da minha filha de prenda de Natal antecipado. Ela disse que não é de Natal, que depois vem de Natal, mas ela me deu porque eu queria muito ver um show de uma pessoa que eu gostava muito e que eu percebi depois que eu gostava muito há anos atrás, mas que agora também não era exatamente a minha energia. Mas pronto, eu fui na mesma. E quando eu cheguei lá, antes de ir, no caminho eu encontrei com uma amiga minha, né, por acaso, e ela falou para mim assim, que ela estava indo com uma outra amiga, mas a amiga dela teve que desmarcar porque teve uma crise de ansiedade. Ou seja, uma amiga que deixou de ir porque teve uma crise de ansiedade, porque não conseguiu estar ali. Porque teve que desmarcar tudo, perdeu então passagem, perdeu então o ingresso do show, perdeu o investimento que ela fez, né? Quiçá tantas outras coisas. Eu já atendi tantos pacientes com casos assim, de ir de férias e de repente ter uma crise de ansiedade, ter que voltar antes mesmo de curtir as férias, acabar com as férias da família. Então, quando a gente está falando disso, a gente consegue já, como terapeuta, a gente olha e fala assim, nossa, mas o que ela sentiu? Ah, ela vomitou o dia todo. Então, eu sei que é territorial. Eu sei que ela estava com um conflito de território. Eu não preciso ficar indo, olhando essa paciente para perceber qual é o escudo que está ativo. E é isso que a gente acaba acontecendo. Nós, né, quando vocês passam pela formação inteira da terapeuta biomicrohertz, a gente olha, né, para todo mundo que está na nossa casa e a gente já sabe o que está acontecendo, porque que aquela pessoa está reagindo de uma forma diferente. Então é sobre isso, é você conseguir identificar e ajudar aquele paciente a ter uma melhora a partir disso. Por isso, a gente precisa sim ter o requisito básico de escrita, né? Ou seja, ter pelo menos, sei lá, uma quarta classe que permita com que você saiba ler, escrever e se comunicar. E a partir daí, a gente tem do nível básico ao avançado. Por quê? Porque o objetivo é que você consiga
atender aquele paciente. E muitas pessoas, gente, eu conheci muitas pessoas aqui em Portugal, principalmente que a gente sabe disso, né? A época da ditadura proibia muita gente de estudar, de chegar num nível escolar bom. Então, teve muitos pais que não tiveram educação escolar, ou seja, que terminaram com a terceira classe, que era o ensino obrigatório na altura, e que depois nunca mais foram para a escola. Pois em 2000 eu estava aqui já 2012, talvez, teve aquele primeiro incentivo de volta à escola. Lembra que ganhava um computador para os pais poderem ir para a escola à noite, estudar de novo, o apoio à formação superior por conta de cumprir o requisito da União Europeia, porque Portugal era um dos países que tinha a taxa de escolaridade mais baixa. Então, para subir, eles fizeram esse incentivo. Eu lembro disso como se fosse hoje. Isso tudo para dizer que eles não tiveram acesso a isso, mas não significa que eles não têm um preparo suficiente para conseguirem entender, eu tenho dentro de mim esse dom de ajudar, eu tenho dentro de mim essa vontade de ajudar. Como que eu posso exercer essa vontade de ajudar? E não está em mim o direito de privar ninguém de exercer esse lugar, né? Então, tá dentro disso essa questão da formação do tempo e do pré-requisito também para vocês, tá?